Meus amigos, minhas amigas, eu sou o Rafael Furlanete, sou sócio da XP, também vice-presidente da Ancor, da associação, e o que eu faço aqui é compartilhar um pouco do meu dia a dia com vocês. Meus encontros com grandes empresários, grandes consultores, os bate-papos também sobre política, que são importantes, é trazer um pouquinho desses bastidores do mercado financeiro e do mundo do empreendedorismo e da política para todos vocês aqui. É um prazer estar aqui e acompanhem, mandem perguntas, dicas de vídeo, que só assim a gente vai fazendo um programa, um bate-papo que é melhor para você. Abraço. Pessoal, a gente está aqui hoje na Conferência Agro da XP, mais uma, né, de agro, alimentos e bebidas. Eu estou aqui com o meu ex-professor, eterno professor, Alexandre Mendonça de Barros, que é uma referência no setor agro para todo mundo, né, professor? Saudade daquelas aulas da GV, bons tempos, né? Professor, acho que a pergunta do momento é o seguinte: Trump, guerra comercial, tarifas, o que o Brasil perde, o que o Brasil ganha com isso, né? Esse barulho todo de tarifar o Canadá, mas como é que tarifa o Canadá se o fertilizante vem de lá? Eu não entendi muito a estratégia. Eu queria que você compartilhasse com a gente aí, de forma muito sucinta e didática, como o senhor sempre faz. O que a gente pode esperar com isso? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Esse evento, desde o primeiro eu participo, é uma honra para mim. Eu acho o seguinte, primeiro assim, ninguém sabe a intensidade e a volatilidade dessas tarifas, então vamos condicionar, né? Mas a minha impressão é que vai criar um monte de ruídos do mercado. Vamos pegar o caso agora da tarifa que o Canadá, que atrasou um mês aí, mas o Canadá é um dos maiores produtores de cloreto de potássio do mundo. 80% do cloreto de potássio consumido pelos americanos, que é um volume muito expressivo, vem do Canadá. 80% do cloreto vem do Canadá. Vem do É Canadá. relevante. Então, para os Estados Unidos, isso é super relevante. O que significa 25% de tarifa? O produtor americano vai pagar mais pelo potássio ou vai ter que trazer de outras origens que Mas ele basicamente vai ter que trazer da Rússia, porque da Rússia e da Bielorrússia, que são as duas regiões que têm volume de potássio para fornecer o que os americanos tem um dado precisam. importante: o fertilizante ele é muito concentrado em três localidades, né? Canadá, Rússia e Bielorrússia. É No quase caso do 90% potássio, da... praticamente 90%. Exatamente. Aí como é que você faz? Que tem uma geopolíticazinha aí que a gente tem que considerar, né? Exato. E aí o que acontece? O que acaba afetando, né, o preço do potássio? Obviamente tiver um efeito grande, ou o produtor americano vai cobrar o governo americano que precisa subvencionar essa diferença. Mas, enfim, é uma confusão danada. E começa o plantio daqui a poucos meses nos Estados Unidos. Então, veja, sei lá, de uma semana para outra, você já começa a pensar em tudo isso. Segundo, você tem também uma coisa de carnes entre o México e os Estados Unidos, entre o Canadá e os Estados Unidos, né? Isso afeta, obviamente, o balanço mundial. Os Estados Unidos estão no momento da menor produção de carne bovina das últimas décadas. Por que a produção americana... A gente falou isso no nosso último bate-papo, que está gravado aqui. É isso mesmo. Da produção bovina dos Estados Unidos decrescendo. Porque, inclusive, naquela época a gente falava que os Estados Unidos estavam batendo matrizes. Um volume enorme de E matrizes. como que estamos hoje? Fula, esse é o menor rebanho dos Estados Unidos em 75 anos, para você ter uma ideia. Em 75 anos é o menor rebanho dos Estados Unidos. O menor rebanho, dia Por 30 quê? agora de janeiro, né? Agora o governo americano baixou ainda mais o estoque de fêmeas, porque o ano passado foi um ano de abate alto de fêmeas. É difícil até de explicar, por quê? O bezerro já subiu muito de preço, que deveria estimular o pecuarista americano a reter fêmeas, mas ele continua matando. As explicações que eu acho razoáveis. Primeiro, seca muito grande nas regiões de cria, muito falta de pasto, feno muito caro, está entrando o inverno, o pecuarista seguiu matando. Segundo ponto que muita gente tem discutido o assunto, o pecuarista americano está muito mais velho, né? A idade... Tem esse negócio da geração, né? Que até o meu amigo Rodrigo da Jales Machado perguntou assim: a nova geração do pecuarista americano não quer ser pecuarista. Exatamente. E aí os pais estão matando todo o estoque de boi porque eu não vou ter dinheiro que vai cuidar desse negócio. Exatamente. Seria isso. E aí você soma mais aí a questão dos imigrantes, porque quem fica lá cuidando de bezerro, tal, além do dono da fazenda, são imigrantes, que é a mão de obra mais barata e mais pobre que trabalha nesse tipo de manejo. Também o salário dos Estados Unidos subiu,
o desemprego está baixo e tem toda essa discussão se o Trump vai ou não diminuir o número de imigrantes. Ó, só para dar um ponto, para quem acompanha o setor de carnes, foi um debate interessante aqui, até na XP, a gente, né, com toda a equipe de inteligência da XP, um pouco essa discussão, quer dizer, como é que você vai conseguir, por exemplo, nas plantas de abate dos Estados Unidos, que são intensivas em mão de obra, desossa, é todo imigrante. Então, se começa a escassear essa mão de obra, vai diminuindo a competitividade da indústria. Eu acho que tem um conjunto de explicações, Furlan, que geram uma oportunidade para o Brasil exportar mais carne, etc., e preços muito altos. Então, eu estou vendo com bastante otimismo esse ano as exportações de carne brasileiras, preços médios em alta, tá? Vejo uma safra também muito boa de soja, potencialmente boa de safrinha, que mantém os preços do farelo de soja. E esse era outro ponto que eu ia te perguntar. Tarifas Trump. Quais culturas no Brasil ganham? Quais culturas perdem? Jogo rápido. Olha, eu acho que a gente tem uma oportunidade de, se a guerra comercial com a China se intensificar, a China importa muito algodão dos Estados Unidos e também do Brasil, então favorece o nosso algodão, soja, milho, carnes, tá? E os produtos tropicais, aí não tem o que fazer. Café eles não vão produzir nunca, tá certo ou não? Então, esses aí, frutas tropicais, café, suco de laranja... Então o café lá da minha querida São Gabriel da Palha continua em alta. Continua em alta. Eu tô... R$1.500 a saca, eu nunca vi isso. Já passou de 12.300 a saca. Tá uma... Do Conilon? Não, do Conilon não. Do Conilon dos arábicas. Dos arábicas. Mas aí você vê como é que o negócio está aquecido. Isso aí é produto tropical, não tem como. Eles não produzem e vai continuar bom. Mas no comércio, eu acho que o Brasil vai, se ele se posicionar bem, a gente se posicionar bem, nós vamos ter uma oportunidade de ser um fornecedor mais confiável do mundo hoje, tá certo? Desses produtos todos, porque pode aparecer tarifa a qualquer momento. E um ponto que eu acho relevante também, a gente pensar que quanto maior volatilidade tiver nessas tarifas, os países vão querer trabalhar com níveis de estoque um pouco mais altos, tá certo? Não, porque ninguém sabe exatamente se amanhã entra uma tarifa, conta aqui, o que vai fazer. Então, mais estoques, aquilo que a gente produz, só a gente produz e a gente é o cara legal da parada, exatamente, então é bom pra gente. E agora, um ponto que eu queria abordar com você. O ano passado, a gente falava de quebra de safra, custo alto. Esse ano a gente está vendo uma série de recuperações judiciais no setor, coisa que a gente tinha um tempo que não via, né, professor? Verdade. Perspectiva para frente, vamos ter, entre aspas, aí uma boa safra ou continua preço apertado porque os insumos subiram, produção ainda com dificuldade? O que é a perspectiva para o setor? Olha, eu vejo uma situação assim, importante aí, que é bem positiva. A safra do Cerrado será enorme, tá? Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, provavelmente colhe safras recordes, tá? Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso do Sul apanhou um pouco, tá? Nós estamos vendo o Rio Grande do Sul tendo um problema de safra, tá mais seco que o esperado, mas de resto, quando a gente pensa no Cerrado, vai garantir a maior safra de soja da história do Brasil. Então, Cerrado... vai ser, assim, excelente a safra, tá? Isso ajuda, os preços deram uma melhorada, os custos caíram ano passado. Custos caíram, eu estava vendo aquele gráfico de... O dólar caiu muito, legal, custo, tá? E isso gera, né? Mas o mais importante, você já captou, que já falou, que é a produtividade alta, né? Isso ajuda, são mais sacas de soja do que eu esperava. Mas da onde que, assim, o agro brasileiro é um dos poucos setores da economia que teve um aumento de produtividade nos últimos 30 anos. Verdade. Tem espaço para melhorar ainda mais? Olha, os números que nós estamos vendo esse ano é de impressionar. Claro que não é a média. Não é história de pescador, não, né? É história de... É história que corre 200 sacas por... Mas você ouve por aí talhões de 80, 90, 100 sacas. Tá? É óbvio que não é a média, mas até acima de 100 sacas você ouve de áreas até razoáveis. Então, mostra o potencial. Se tiver chuva, você tem potencial para esse nível de produtividade, tá certo? Então, basicamente, o ano passado não choveu bem, secou no Mato Grosso, coisa que nunca acontece. Esse ano está sendo quase perfeito. Tá? Então, assim, a hora que o ambiente contribui,
a tecnologia está lá para esboçar toda a sua produtividade. E é o que está acontecendo esse ano. Ela é um catalisador. Correto. Se juntar a tecnologia, a gente dá sorte do tempo tá bom, aí Aí explode. Só alegria. É só alegria, que é o que está acontecendo esse ano. Então você imagina alguém que se preparou para uma lavoura, de repente colhe em média 10 sacas a mais. Isso aqui veio quase que com o mesmo custo. Você está colhendo, e isso ajuda, né, a formar renda. Eu acho que o cenário é melhor que o ano passado. Olha, professor, fiquei muito feliz. É sempre bom te reencontrar, porque eu lembro da época da faculdade. E fiquei muito feliz de saber que nesse mundo mais complicado geopoliticamente, o Brasil, que é um cara gente boa, ele acaba sendo um ganhador disso tudo, né? Tanto nas coisas que só a gente produz, né? Que são culturas tropicais, né? E tá aí o nosso querido café Conilon, o arábica também, né? Para falar para meus amigos mineiros, eu sempre falo bem dos capixabas, né? Que eu sou capixaba. E essa perspectiva de safra melhor, com os custos menores, então o setor dando um alívio financeiro. Então fiquei muito animado, é um prazer estar aqui com você e eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Prazer é meu, sempre bom encontrar um ex-aluno, ainda mais com o sucesso que você tem, é motivo até de satisfação e orgulho para um antigo professor. Tamo junto, professor. Parabéns, cara.